Paz do Senhor, minha gente, graças a Deus estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, com a lição de adolescentes, né? Mas antes, eu gostaria de fazer uma demonstração para vocês com essas duas folhas de papel, tá certo? Eu vou pegar um pouquinho de cola e vou passar em uma delas, tá? Passar aqui. Espalhar bem, né, a cola. Folha. Aí vocês estão pensando aí, poxa, Júnior, o que é que tu tá querendo fazer com essa folha cheia de cola? Vocês vão entender já já, tá certo? Passar bem bastante aqui. Eu vou colar as duas, tá? Eu e minhas invenções, né? Mas vamos lá. Aqui colei as duas, tá certo? Colei bem. E eu vou deixar aqui do lado. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é que significa essa demonstração que eu acabei de fazer, tá bom? Mas vamos lá para a nossa lição de hoje, não é? A nossa lição de hoje é a lição de número 7, que tem por título Na separação entre os pais, como agir, né? O nosso texto bíblico está em Mateus, capítulo 19, versículos do 1 ao 12. Os objetivos da nossa lição de hoje são explicar que a vontade de Deus é que o casamento seja indissolúvel, mostrar a realidade da separação e instruir sobre como agir na situação de separação dos pais, né? O nosso texto destaque está em Mateus, capítulo 19, versículo 6. Né? Vamos abrir a nossa Bíblia, convido a vocês para abrirem as suas Bíblias junto comigo em Mateus, capítulo 19, versículo 6, que diz: Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Essas palavras foram ditas por Jesus para os fariseus e os escribas, né, que cercaram ele para poder interrogá-lo, né, para poder colocá-lo à prova, como vemos aqui a partir do versículo 3, que diz: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: Não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Aqueles homens, os fariseus, queriam colocar Jesus à prova, né? Dando ênfase ali na questão do divórcio, que era tão difícil de se discutir já naquela época. Mas Jesus, ao invés de dar ênfase no divórcio, deu ênfase na relação do casamento, né? Nesta relação que foi instituída por Deus. E quando Jesus explica isso, ele mostrou qual é a vontade de Deus para o casamento, para a família. É que o casamento não se dissolva, não se acabe. Foi isso que Jesus quis dizer através desta palavra. E nós vamos entender um pouco mais sobre esse tema, né, na nossa lição, que o primeiro tópico diz o seguinte: entendendo a vontade de Deus para a família. A vontade de Deus para um casal é que não haja a separação. E mais,
Como pode uma pessoa, uma única pessoa, ser dividida em duas sem perder a vida? Né? Nós vemos nesse texto, destaque que nós lemos, que não deve ter a separação daquilo que Deus uniu, né? Daquilo que Deus uniu. E eu vou explicar agora para vocês o que é que significa essa demonstração que eu fiz através destas folhas de papel. Uma folha representa a mulher e a outra folha representa o homem. E eles foram unidos através do enlace matrimonial, através do casamento, né? E isso representa aqui que eles se tornaram uma só carne, ou seja, uma só pessoa. E vocês veem que a folha se tornou uma só. E quando a gente tenta separar, vamos tentar separar essas folhas. Vamos lá, tentar separar para ver o que acontece. Não tem como fazer a separação sem que uma ou ambas sejam danificadas, né? Não tem como fazer essa separação sem que haja um dano, né? Sem que haja vamos dizer assim, sem que haja dificuldades, né? Que venham a acarretar esta separação. E foi isso que Deus quis dizer através desse texto. O que Deus une não deve ser separado. E é o casamento desta forma. A vontade de Deus é que não haja separação, é que não haja divórcio, né? Os homens, eles queriam falar sobre isso, porque na época de Moisés, nós vemos em Deuteronômio capítulo 24, versículos do 1 ao 4, a Bíblia mostrando que Moisés, ele deu essa permissão, né? Porque era Moisés que estabelecia a lei através de Deus. E quando Deus permitiu que Moisés estabelecesse essa autorização para o divórcio, era com uma visão. Porque quando acontecia o divórcio naquela época, a mulher não podia se casar novamente. E com isso, como ela saía da casa dos seus pais, agora, depois que ela saía da casa dos seus pais para se casar, ela não poderia retornar mais. E o que é que acontecia? Quando havia separação, a mulher ficava ali desolada. Por quê? Naquela época a mulher não poderia trabalhar por conta própria. E o que é que acontecia? A mulher começava a padecer necessidades. E tendo essa visão, o que foi que Moisés fez? Deu autorização para que quando acontecesse a separação de um casal, o homem ele tinha que dar uma carta, que era a carta de divórcio, e esta carta autorizava aquela mulher a se casar com outro homem. Ah, Juninho, mas isso era o que Deus queria? Não, não era o que Deus queria. Porém, Deus permitiu isso para que não houvesse mais danos, para que não houvesse mais dificuldades, né? Não é que Deus se agradava disso, porque a vontade dele não era essa. A vontade dele é que o casamento perdure até que a morte os separe, como diz a Bíblia, né? E foi justamente isso que Deus falou, que Jesus falou, explicando esse texto, né? Jesus quis dizer que a unidade familiar é o lugar para habitar o amor de Deus derramado sobre nós. É para isso que serve a família, né? Para que Deus manifeste o seu amor, para que Deus derrame as suas bênçãos sobre a família. Por isso que é tão importante que a família esteja unida. O segundo ponto da nossa lição diz o seguinte: compreendendo a realidade da separação. Os casos de separação na família têm aumentado em nossa sociedade, inclusive no meio evangélico. Jesus concordou que Moisés tinha permitido o divórcio, não como a coisa melhor de Deus para a humanidade, mas por causa da condição apóstata de Israel, né? Nós vemos isso em Deuteronômio capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 4, como eu já falei. O ideal de Deus era que não houvesse divórcio, mas Deus muitas vezes tolera condições
que não são da sua diretiva vontade. Ou seja, Deus tolerou, né? Não é porque Deus permitiu que essa é a vontade dele. Foi isso o que a palavra de Deus nos mostrou, né? Que o casamento deve ser único. O casamento foi instituído por Deus para ser formada a família. E isso é uma instituição divina, né? Por isso que não deve ter separação. Mas e quando isso acontecer? Que é o nosso terceiro ponto da lição. Separação. E agora? Porque muitos pais, né, muitos adolescentes têm os pais que já são separados, ou até tem os pais que estão passando por crises, né, estão prestes a se separar. E o que é que você, como adolescente, deve fazer neste momento? Um adolescente servo de Jesus deve fazer neste momento. Você pode ser uma pessoa usada por Deus para alterar o rumo da situação da separação. E com a ajuda de Deus, retomar a comunhão na sua família. Você pode fazer isso. Você pode pedir a Deus para que Ele lhe oriente, né? Como eu escrevi aqui também, portanto, ore ao Senhor e peça direção e sabedoria, para que Ele lhe ajude, para que você seja um canal de bênção para os seus pais, se estiverem passando por crise, para que você seja um canal de bênção, para que Deus lhe use para poder trazer de volta a comunhão familiar, para poder trazer de volta a união dos seus pais. E para isso você precisa orar e pedir muita sabedoria a Deus e a direção dele. E com certeza o nosso Senhor Jesus, que é o nosso melhor amigo, ele vai lhe orientar e vai lhe mostrar como agir. Porém, se acontecer esta separação, você não deve se desesperar. Você continua, independente do que aconteça, você continua honrando os seus pais, você continua obedecendo aos seus pais e respeitando a eles, porque eles não deixaram de ser seus pais. Entendeu? Seu pai não deixou de ser seu pai, sua mãe não deixou de ser sua mãe. Você continua respeitando, amando e sendo fiel a Deus. Porque através da sua vida de fidelidade a Deus, você pode alcançar os seus pais para Cristo. Você pode alcançar a união plena na sua família. Que Deus abençoe você, a sua família, que lhe ajude, né, independente das circunstâncias que estejam passando, tá certo? E o Senhor Deus, Ele é fiel para operar milagres maravilhosos na família de vocês, tá certo? Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau.